Olá a todos os caminhantes para a luz, nesse sábado que estamos em casa, ou quem está trabalhando, vamos nos reunir mais uma vez para partilharmos o Evangelho. O nosso Evangelho de hoje é de Lucas 8, de 4 a 15. Uma grande multidão se reuniu em torno de Jesus e de todas as cidades iam ao encontro dele. Então Jesus contou uma parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e assim que brotou, secou por falta da umidade. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto na proporção de 100 por 1. E ao falar essas coisas, Jesus dizia em voz alta: quem tiver ouvido para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado da parábola. Ele disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por meio de parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que a ouvem, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sob a pedra são aqueles que ouvem a palavra e acolhem com alegria, mas não têm raiz. Acreditam apenas por um tempo e quando chega o tempo da tentação, desistem. A parte que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas ao continuar o caminho são sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, e seu fruto não amadurece. A parte que caiu em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a conservam em coração honesto e bom, produzindo frutos com sua perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dessa parábola do semeador, eu me lembrei do primeiro seminário de vida que eu fiz, porque essa é a primeira leitura do seminário de vida no Espírito Santo, o semeador. E o Evangelho vai começar narrando que tinha uma grande multidão e Jesus se coloca diante daquela grande multidão para ensinar. E é assim que o Senhor se coloca hoje diante de mim e de você, mais uma vez, para nos ensinar, para nos dizer: o semeador saiu a semear a sua semente. É assim que Jesus sai todos os dias, todos os momentos, é assim que Jesus sai a semear a sua semente na minha vida, na sua vida e na vida de todo ser humano, de todo ser que respira. É assim que o Senhor sai para semear a sua semente. E ele vai falar nessa parábola, Uma parte da semente caiu à beira do caminho. É o primeiro terreno que o Senhor nos fala. Uma parte da semente caiu à margem. E aí, por cair à margem, ele vai dizer que as aves do céu vieram e comeram. A outra parte caiu na pedra e assim que brotou, secou, por falta de umidade, por falta de água. A outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram. E a terceira parte caiu em terra boa e brotou e deu fruto na proporção de 100 por 1. Então hoje o Senhor nos convida, a monitorarmos o nosso coração, porque aí os discípulos vão dizer a ele: Senhor, o que diz essa parábola? Mas o mais interessante é que o Senhor, ele fala, e o Evangelho vai dizer que Jesus fala em alta voz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. E é isso que o Senhor nos diz hoje: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça o que o Senhor está nos dizendo hoje. Ele está nos falando como é o terreno do meu coração, como é o terreno do seu coração. Ele está nos dizendo que a palavra, a semente, é a palavra de Deus, essa palavra que está sendo anunciada. Essa palavra que eu anuncio hoje para você é a semente de Deus na minha vida e na sua vida. E aí o Senhor nos mostra os terrenos que essa palavra vai encontrar. Como é o terreno que ela vai encontrar hoje? Essa palavra que você está ouvindo hoje, que deve cair no seu coração, que terreno ela está encontrando hoje? Ela está encontrando a margem, ela está caindo na margem, ela está
está caindo entre espinho, ela está caindo entre a rocha, ou ela está caindo numa terra boa. Então hoje o Senhor nos convida a pedirmos que Ele faça do nosso coração uma terra boa. E como eu vou saber se o meu coração é terra boa? Eu vou saber porque ele vai produzir frutos. A palavra vai dizer que aquela semente que caiu na terra boa produziu fruto 100 por 1, na sua capacidade, na sua totalidade. E o Senhor, Ele vai gritar, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque o Senhor, Ele está nos chamando a atenção para observar como está o nosso coração. A palavra do Senhor está sendo semeada. E qual é o terreno que ela está encontrando? Ela está encontrando um terreno que está deixando ela à margem. Ela está encontrando um terreno que está fechado, que está sendo pedra. Ela está encontrando um espinho. Como é que está o nosso coração hoje? E o Senhor vai nos dar a solução, porque Ele vai nos dizer, se o nosso coração for terra boa, a palavra que cair lá vai dar fruto. Vai dar fruto 100 por 1. O Senhor não está nos dizendo que o fruto que a palavra vai dar é 1, é 2 ou 3, não. Ele está dizendo que o fruto é de 100%. E o que nós precisamos para esse fruto ser 100%? Que o nosso coração seja terra boa para acolher a palavra. E aí o Senhor vai gritar para mim e para você. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ele vai nos chamar a atenção também para termos o nosso coração sempre como terra boa. Ele vai nos dizer mais à frente, quando os discípulos perguntam, mas o que isso quer dizer, Senhor? E Ele vai dizer a ele, olha, a vocês que estão aqui comigo, que são meus discípulos, que me acompanham, que eu estou ensinando como anunciar a boa nova, que eu estou falando desse Espírito Santo, a vocês eu vou revelar, mas aos outros é falado por palavra, para que tendo ouvido, ouçam, mas não entendam. Ele vai dizer, tenho olhos, vejam, mas não enxerguem. Então, possamos pedir do Senhor também para sermos esses discípulos de estarmos junto com o Senhor, de nos ser revelado todas as coisas do seu reino, de podermos ouvir do próprio Senhor, Senhor, o que é necessário, de ouvirmos dele. Aí Ele nos mostra duas diferenças. Ele nos mostra uma multidão que Ele está ensinando e que Ele ensina por parábola. E Ele nos mostra aqueles discípulos que estão mais próximos dele e que Ele vai revelando, vai ensinando de forma mais correta, mais coerente, como é as coisas de Deus, o que realmente o Senhor quer deles. E isso acontece na minha vida, acontece na sua vida também, de nós indagarmos do Senhor. Senhor, o que Tu queres para mim? Senhor, com essa situação, Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres nos revelar? Então, hoje o Evangelho vem nos ensinar isso. Vem nos ensinar que o nosso coração precisa ser terra boa, mas vem nos ensinar também que nós precisamos ser essas pessoas, não essas pessoas que estão na multidão, apenas ouvindo a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Não, nós precisamos ser esses discípulos que estão próximos do Senhor, bem próximos, que o Senhor vai revelando todas as suas coisas, o Senhor vai revelando o que é realmente que Ele quer nos falar. Então, é um convite do Senhor hoje para mim e para você, sairmos dessa multidão e nos tornarmos discípulos. Se queremos ouvir, o Senhor vai dizer, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Que queremos saber exatamente o que o Senhor quer nos falar, precisamos sair dessa multidão, precisamos sair da margem, precisamos sair dos meios dos espinhos, precisamos sair dos meios da rocha e precisamos ser como esses discípulos, estarmos próximos do Senhor, estarmos ali aos pés do Senhor, nos deixarmos sermos ensinados por Jesus. Senhor, eu quero ser ensinado por Ti, eu quero que Tu me reveles, Senhor, todas as coisas, que Tu me direcione. E aí o Senhor vai falar algo principal, que para mim aqui me salta aos olhos, é essa semente que cai entre a rocha e que ela não brota por falta de umidade, por falta de água. E aí o Senhor vai nos dizer também que essa água é o Espírito Santo. Então que você possa pedir esse Espírito Santo também para estar sempre próximo do Senhor, para ser esse discípulo ao qual o Senhor revela todas as coisas. Que o Senhor não lhe fale por parábola, mas lhe fale como falou aos discípulos, na realidade, na totalidade, como é todas as coisas. E aí Ele vai dizer, o Senhor, Ele fecha com uma palavra principal. Ele vai nos dizer que a semente que caiu em terra boa são aqueles que ouvem a palavra, a conservam no seu coração de forma honesta e boa, produzindo os frutos com sua perseverança.
O Senhor vai nos dizer aqui como a gente pode dizer assim, no dito popular, Ele vai nos ensinar o pulo do gato, né, de como ser essa terra boa. Ele vai nos dizer que o nosso coração ele passa a ser terra boa quando nós ouvimos a palavra, nós a conservamos no nosso coração de forma honesta e boa, e nós produzindo frutos com a perseverança. É na perseverança que os frutos são produzidos. E eu creio que o Senhor vai nos dizer tudo isso para não acharmos que as coisas do Senhor são mágicas e que os frutos são de uma hora para outra. Não. Quando o Senhor reúne aqueles discípulos, que Ele vai revelar para eles o que quer dizer aquela parábola, Ele vai fechar com essa situação. É a perseverança que se vê os frutos, é na perseverança, é no perseverar na palavra, é no guardar a palavra no coração, conservar a palavra no coração, fazer como Maria, que o Evangelho vai dizer, que Maria guardava tudo no coração e perseverarmos no Senhor. É assim que nos tornamos terra boa, é assim que acolhemos a palavra do Senhor todos os dias, perseverando, caminhando e pedindo do Senhor que o nosso coração seja essa terra boa. Porque nós vamos ver que na nossa vida nós passamos por todas essas dificuldades. Às vezes nós deixamos a palavra mágica, às vezes nós deixamos nos sufocar pelas dificuldades, pela aflição. E aí nós nos esquecemos da palavra do Senhor, nos esquecemos desse Senhor que pode todas as coisas. Nós podemos esfriar e deixar de pedir esse Espírito Santo e ficar sem a água, que é a água do Espírito Santo, para manter essa árvore viva, para manter essa semente que é a palavra do Senhor viva. Nós podemos nos deixar levar pelas riquezas, pelos bens que nós possuímos ou construímos e também nos esquecermos desse Senhor, da palavra do Senhor. Então, se nós formos ver o nosso coração, de repente, se nós formos analisarmos, ele pode ter passado por todas essas terras, mas nós sabemos que o nosso coração está com terra boa quando nós produzimos frutos. E esses frutos, eles são produzidos na perseverança. É na perseverança, irmão. É nessa perseverança que eu te convido hoje, fechando o Evangelho, para que você ouça a palavra, guarde no coração e persevere na vontade do Senhor. Que você queira ser esse discípulo que busca todo dia esse Espírito Santo, que quer estar perto do Senhor, que quer pedir do Senhor que Ele nos revele, que Ele nos direcione. Não sejamos multidão, que o Senhor ensina a multidão, que Ele vai dizer que Ele nos ensina, mas a revelação do reino de Deus é somente para aqueles que estão próximos, para aqueles que querem ser discípulos, para aqueles que querem estar aos pés de Jesus. Amém.